E aí nós temos um dos pontos chaves aqui da projeção dessa aula, desse mini curso de projeção astral, que são os sonhos obsediados, tá? Aqui tá escrito errado, tá? Mas é sonhos obsediados. Deixa eu ver o que a Mara falou. Eu sentia que ele ia morrer, ele não entendia, entrei em depressão. Você acessou as informações que tinham as camadas superiores, né, do espaço-tempo. Então, você acessou essas camadas do espaço-tempo e você sentia isso estava prestes a acontecer. E aí você não sabia, não entendia, né, provavelmente no físico, mas nos seus outros níveis você entendia, esse processo já era real. Acredito que seja por isso que você estava sofrendo. Imagina como o desespero seu. Deve ter sido horrível. O próprio psiquiatra que me tratava disse pra mim que eu estava vivendo o luto. Antecipado, né? Que doideira. Deve ser difícil, não? Pela morte do meu pai. Foi muito punk. É, imagino, imagino. É, foi mais ou menos o que eu senti, né? É claro que o seu deve ter sido maior, porque de fato não era meu filho, mas ficou essa informação registrada no meu inconsciente e eu ficava trabalhando com essa ideia. Até tinha medo de falar isso em voz alta, quando eu ia com... Acho que eu contei para umas duas pessoas, para minha sogra e para meu marido, disso que eu sonhei. Eu falei, né? Eu sonhei que o Theo vai morrer. E parece que falar aquilo em voz alta já era difícil, já me doía, parece que arranhava, sabe? Assim, era horrível. Mas eu tinha que falar para alguém. E aí eles falavam, não, pai de bobagem, nada a ver, não sei o quê, né? Ninguém queria nem ouvir falar isso. Mas eu fiquei com isso. E é o que é ainda pior, porque você não tem com quem falar, né? E você não quer falar também sobre isso, porque é uma coisa que você não quer pensar que vai acontecer. E eu fiquei com isso em mim um tempão, meses, com medo, e assim, sabe assim, super cuidado com ele, super proteção com ele, com medo que a qualquer momento acontecesse alguma coisa. Assim, foi difícil, ah, Mari. E quando ele realmente morreu, eu estava na pior fase da depressão. Foi no fundo do poço, foi muito difícil. Mas foi a morte dele que me despertou. Hoje, direto, tenho sonhos lúcidos com ele. Ai, que legal. É, que bom que você pegou ah, esse limão, né? Vamos dizer assim, em outros termos, e fez uma limonada. Que realmente é um processo doloroso. Geralmente são os processos mais dolorosos da nossa vida que nos despertam. É difícil passar por eles, mas se a gente buscar sempre olhar positivamente, ou buscar se curar, buscar aprender, a gente sai e geralmente sai bem mais forte do que quando entrou. Então vamos lá, sonhos obsediados. Então, comentei na outra aula com vocês sobre isso, né? Agora a gente vai aprofundar. É um dos pontos chaves da aula de hoje, como eu falei. Por quê? Porque são um processo que poucas pessoas sabem, poucas pessoas trabalham, né? Poucas pessoas entendem. Os sonhos obsidiados são aqueles que os seres que habitam os planos umbralinos do astral, falei sobre isso na aula do plano astral, mais uma vez, é uma aula essencial para entender também tudo que a gente está falando nessa, tá? Então, os seres que habitam os planos umbralinos do astral e que, por ressonância magnética, se aproximam de nós enquanto nós estamos com o corpo astral, né, dormindo, né? Nós estamos dormindo no corpo físico e vivenciando as coisas no corpo astral. Eles usam da nossa energia mental e do nosso ectoplasma para nos prender em loops e dessa forma sugar a nossa energia. E assim eles conseguem se manter mais tempo vivendo nessas redes umbralinas. Como eu falei, o ectoplasma é a energia primordial para esses seres que vivem lá. Para eles se manterem lá, principalmente nas redes umbralinas, eles precisam do ectoplasma. Para vivenciar os seus vícios, para vivenciar suas vontades, que eles têm ainda de quando viviam na matéria e que por não estar mais na matéria não conseguem vivenciar da forma como gostariam no físico, no astral, porque no astral não existe, né? Não pelo menos com a densidade, né, necessária que tinha na matéria. E eles precisam passar por esses aspectos. E eles precisam desse ectoplasma para fazer muitas coisas lá. Já falei que o ectoplasma é como ouro, né, lá no astral, principalmente nos planos umbralinos. Então, eles fazem o quê? Eles nos prendem nesse loop, tá?
Enquanto nós estamos no astral, nós estamos muito, é como se fosse um livro aberto, né? Eles conseguem ver dentro de nós, conseguem perceber como nós estamos, que tipo de coisas que nós pensamos, está tudo aberto. Tudo no astral é muito assim, é, é, não tem como esconder no astral as coisas, entende? Você é o que você é. Inclusive a sua forma física se transforma, porque o que você está pensando, o que você está sentindo é manifestado no sua forma física. Então, vocês vão ver seres, né, às vezes muito feios do outro lado, não porque eles eram assim quando eles eram vivos, e aí quando morreram, ficaram assim lá. Não, são seres realmente com a imagem distorcida, com a imagem feia, bagunçada, corcundas, tudo assim, bem diferentes mesmo. Não tem como ter sido assim na vida física. Por quê? Porque refletem aquilo que sentem, aquilo que pensam, né? Lembra que do processo dos sete corpos, o corpo mental é o que pensa, né, que dá a ideia, e o corpo emocional, que é o astral, é o que dá a forma. Então, ele unindo esses dois ali vão dar a forma. Lá no astral não tem físico, então as coisas se plasmam no estalar do dedo. Você sente uma emoção, você já plasma aquilo rapidamente, tá? Então, a imagem deles é diferente, principalmente daqueles que estão há muito tempo lá. Eles são bem, assim, característicos, são bem. Algumas imagens são bem pesadas, podem ser muito feios, podem ser até distorcidos mesmo, assim, quase monstros, é, bichos, sabe, assim, bem, bem feios mesmo, com o rosto desconfigurado, todo desconfigurado. Tem diversas formas lá, tá? Não são todos, é claro, mas tem muitos assim também. E aí, eles usam a nossa energia mental. Então, aquilo que o nosso inconsciente está soltando, né, descarregando, eles captam, e aí eles conhecem os mecanismos, né, por estar lá, principalmente esses que fazem isso geralmente estão lá há muito tempo. Então, eles pegam essa ideia mental sua, criam uma projeção mental à sua volta, plasmam isso à sua volta, né, e mantém você em um loop mental desses acontecimentos. E eles se plasmam do seu lado, né, com uma figura geralmente que você se familiariza, né? Ou que você não se assustaria, né? Às vezes a real forma dele, na maioria das vezes, não é aquela. Ele plasma uma forma para que você se sinta confortável de ter do lado, às vezes até pessoas que você conhece, eles plasmam e ficam do seu lado e te acompanham nesse loop que eles colocam você. Então, você quer saber se você está passando por um processo desse? É você ver, perceber seus sonhos que são loops, sabe? Que estão sempre num padrão. Ou que você se sente num negócio infinito, que você está sempre correndo atrás de uma coisa e nunca chega lá. Tá correndo para chegar num lugar e nunca chega. Tá correndo para fugir de alguém e não consegue nunca fugir. Aquele sentimento que você tá, sabe assim, preciso ir, preciso fazer, preciso. E não vai, e não chega, e não vai, e não chega. E geralmente tem uma pessoa com você, você nunca tá sozinho. Tem alguém te acompanhando, que às vezes na sua cabeça é um amigo, é um parente que já conhece, que tá ali com você, junto, correndo com você, indo atrás, né? Mas quando, na verdade, são eles, tá? Porque eles ficam junto de você para poder sugar a sua energia. Então eles acoplam, ficam bem grudadinhos mesmo, lado a lado, né? E você tá inconsciente, sonhando com isso, nem sabe que tá sonhando. E aí você fica preso nesse loop, um negócio que nunca vai, parece um labirinto, tá? Peraí, deixa eu ver o que vocês estão mandando aqui. Josi, são aqueles sonhos em que nos acordamos fracas? Geralmente a gente acorda sugada, tá? Geralmente acorda sugada, mas nem sempre a gente percebe. Às vezes, por tantos anos já passar por isso, e tantos anos já ser sugada, isso já torna algo natural que você nem percebe mais, né? Mas, não, e tá sendo sugado da mesma forma, ok? Minha nossa, então tá explicado, acontece muito comigo, nunca chego em casa. Vou dar um exemplo agora de um que eu tive há um tempo atrás, pouco tempo atrás, né? E vira e mexe eu sonho com coisas parecidas, né? Um dos sonhos que eu mais tenho, que eu sei que eu tô em loop, e que eles usam muito para me colocar em loop, é quando eu estou indo buscar minha filha na escola. Eu tenho um medo muito, sempre tive um medo muito grande de esquecer minha filha na escola. Não sei eu ainda não sei de onde vem esse medo, mas eu sempre tive, né, de esquecer ela na escola e tal, e como ela se sentiria, que a mãe não foi buscar, ou perder a hora de buscar ela, esquecer, por motivos que for, esquecer. Então, vira e mexe, faz tempo que eu não sonho com isso, mas antes, vira e mexe, eu sonhava com isso. Que eu esqueci ela na escola,
e que eu tinha que correr logo para pegar ela, e no sonho eu ficava, meu Deus, coitadinha, como ela deve estar preocupada, ai, como que eu fui fazer isso, que burra, meu Deus, não sei o que, correndo. E aí o último sonho que eu me lembro, né, eu lembro, eu não consegui acordar nesse sonho, que é o que eu vou falar daqui a pouco para vocês, mas já é um padrão que eu já percebi. Então, eu estava no carro, sentada no carro, dirigindo para ir buscar ela na escola. Tinha, acho que mais duas ou três espíritos comigo. Tinha um sentado do lado do carro e uns dois atrás. Que depois, quando eu acordei, eu não faço a mínima ideia de quem sejam. Não eram figuras, assim, ai, que eles projetaram de alguém da minha família. Ai, é um amigo, um parente que eu conheço. Mas de alguma forma eu estava tranquila ali com eles no carro, não sei por quê, mas não eram pessoas conhecidas. Mas se plasmaram como pessoas, né? E ficaram comigo no carro. Não abriam a boca para nada em momento algum. Só estavam ali comigo no carro. E eu dirigindo. E eu lembro que as ruas nem eram parecidas com a rua da minha casa, ou do caminho da escola, nem nada. E eu ia, corria aquele carro e não chegava nunca, não chegava nunca, não chegava nunca. E eu parece que eu ficava presa naquele loop, que ele nunca chega. Nunca. E pode perceber que é um padrão nos sonhos que eles nos prendem. São loops. E nunca chega, você nunca chega. Você sempre tá correndo atrás de alguma coisa. E nunca vai, nunca chega. E eu tava ali, dirigindo, não chegava, não chegava, não chegava, não chegava. E aquele sentimento, aquele sentimento. E ele se alimentando daquele sentimento. Aquilo que você está sentindo, reproduzindo, ajuda a plasmar o cenário à sua volta, tá? Como eu disse, a elasticidade no astral é gigantesca. O que você pensa, você plasma imediatamente. Você viaja imediatamente de um lugar para outro. Você plasma formas e formas, pensamentos, etc., ao piscar de olhos. Então, eles usam disso e eles te prendem nesse loop, né? E eles geralmente ficam do seu lado, né? Para sugar a sua energia enquanto você fica ali preso. Porque não é interessante para eles que você saia daquilo, vá vivenciar outra coisa, porque daí eles perdem a conexão e não conseguem mais sugar você. Então, eles prendem você naquele sentimento, naquela cena, naquela situação, e assim eles vão sugando a sua energia, ok? Então, é muito comum. O tempo inteiro está acontecendo, e mais um motivo para vocês anotarem o sonho de vocês, tá? Então, e geralmente, para você saber se você está sendo obsediado, se realmente é uma pessoa que você conhece que está ali no sonho com você ou não, se é um parente seu ou não, olhe no rosto deles. Se você perceber que você está num sonho, ou tiver dúvidas se você está sonhando ou se você está acordado, né? Quando você estiver no meio desse processo, busque olhar para o rosto deles. Geralmente não tem rosto. Geralmente o rosto está desconfigurado, não tem uma forma, tá um borrão. Por quê? Porque eles não conseguem plasmar rostos, tá? Plasmar rosto é muito mais difícil do que o resto, porque tem muitos detalhes. Um rosto é uma impressão digital de alguém, é difícil demais, tá? Então, geralmente, eles não plasmam o rosto. E, geralmente, no astral, a gente não olha para o rosto das pessoas, se olha também não tem consciência suficiente para questionar. Eu, diversas vezes, sonho e depois penso, quando acordo do sonho, já, né, já percebi diversas vezes que não tinha rosto, a pessoa não tinha rosto, eu não conseguia ver o rosto das pessoas no sonho. Vocês também já devem ter visto, percebido isso em algum momento. Não consegui ver o rosto das pessoas, não, ou a pessoa não tinha rosto. Por quê? Eram eles, plasmados, tá? Possivelmente, eles não eram daquela forma como eles se apresentavam. É, E o que é sugerido, o que se pede? Que você busque despertar dentro desses sonhos. Então, quando você perceber que você tá, primeiro você tem que começar a perceber. Então, como você vai perceber que você está nesses sonhos? Anotando, percebendo padrões, trabalhando os questionamentos desde quando estamos aqui acordados, tá? Porque na nossa cabeça, quando nós estamos lá vivenciando isso, a gente está acordado, a gente não sabe diferenciar o que é real do que não é real. O nosso cérebro não consegue, o nosso consciente não consegue. Então a gente parece que está acordado, a gente só vai perceber que não está quando a gente acorda, né? Então, para conseguir trabalhar isso, para que quando a gente chegue nesses sonhos e consiga acordar dentro deles significa começar a dominar seus sonhos e sair desse loop, é o que a gente tem que buscar, precisa começar desde quando estamos acordados. Então, você perceber, primeiro passo, anote seus sonhos. Começa já. Anotou? Busque padrões. Quais são os padrões? Como eu disse, o meu padrão, que eles usam muito comigo, é essa coisa de buscar minha filha na escola. Direto eles usam isso comigo, tá? Tem outros padrões também, mas o que eu mais percebi foi esse.
Então, toda vez que eu me pegar, mesmo acordada aqui, ou que eu achar que estou acordado, né? Porque nunca se sabe, quando a gente tá sonhando, como eu falei, a gente acha que tá acordado, né? É não fazer pergunta, tô acordado, tô dormindo. Isso é real ou não é real? Olha para as pessoas que estão à sua volta. Mesmo aqui, tá? Não é besteira falar isso, não, é real, tá? Mesmo acordados aqui no plano físico. Olha pro rosto das pessoas que estão só. Ah, tô vendo o rosto. Beleza, tô acordada. Ah, é... me fiz essa pergunta, tô acordada, tô dormindo. Fazer sempre essa pergunta mentalmente. Tô acordada, tô dormindo. E ver como resposta. Olha pro rosto das pessoas. Perceba, olha os detalhes das coisas. Tá? Isso é estar consciente, buscar sempre estar vivendo o momento presente, estar consciente, tá? Então, esses são alguns hacks que você pode fazer já desde acordados aqui no plano físico, né, em ondas beta, que você pegando esse hábito de fazer isso no físico, quando você dormir e você estiver achando que está acordado, você vai fazer e replicar lá também. Então, tem que vir daqui para lá, tá? Fazendo aqui, lá você faz também. E aí lá você consegue despertar. Porque quando você olhar, por exemplo, se eu estivesse lá dirigindo e olhasse para a cara do rapaz, eu ia ver que ele não tinha um rosto, tá? E eles estão tão acostumados a fazer isso, é tão natural para eles, é tão normal que as pessoas nunca percebam, né? Que eles usam a gente assim que nem, né, bonecos para eles, que quando acontece de você olhar para eles, olhar para o rosto deles, na hora você quebra eles, mas na hora. Eles não estão acostumados. Eles estão acostumados a ser um robozinho. E você olhar e virar e olhar no olho dele, buscar olhar o olho deles, olhar para eles, na hora eles percebem, eles se assustam, eles ficam com medo, porque é extremamente raro isso acontecer. Eles não sabem o que fazer, geralmente eles perdem a forma toda na hora, assumem a forma real ou até mesmo já fogem na hora. E todo aquele cenário se desmorona, se desconstrói, ele constrói a forma, ele foge, né? Inclusive o Saulo Caldeirão que eu contei para vocês, tem um relato dele em que ele estava num bar, né? Ele é músico também, e ele estava num bar ali, num processo desses, né? E tinha um rapaz com ele, que ele nem sabe quem é. Tava ali com ele no bar, e depois eles estavam saindo do bar juntos, o cara ali do lado dele, acho que encostado com ele no ombro, assim. E aí, na hora, ele, né, já tem esse padrão de ficar se questionando, ele questionou, olhou pro cara, não viu o rosto do cara. Na hora, o cara, quando percebeu que ele estava acordado, já quis sumir, ele pegou o cara e segurou pro braço. No que ele segurou pro braço, o cara se desconfigurou novo, ficou como se fosse um vaporzinho, assim, sabe? Porque, como eu falei, eles não têm forma. E ele segurou e o cara desesperado para ele soltar, morrendo de medo dele. Virou como se fosse um vaporzinho correndo, assim, e ele segurando. E aí ele ficou, se esbravejou, xingou o cara, tudo quanto é coisa, né? E depois soltou, o cara sumiu. E aí ele começou, a partir daí, a dominar o seu sonho. Aí ele, de fato, entrou na projeção astral, né? Um sono consciente. E dominar e vivenciar ali onde ele estava, naquele plano, né? E trouxe depois para a memória. Então, são formas e formas, tá? Que vocês podem fazer. Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui, Josi. Então, o padrão que eles usam comigo é sempre não chegar em casa. Percorro um caminho, nunca chego. Foi isso que aconteceu comigo naquela projeção. Quando olhei nos olhos, ele sumiu com um barulho. Puf. Eu pulei, segurei e ele ficou desesperado. Ai, que legal. É isso aí mesmo. É isso que acontece. Eles ficam desesperados porque eles não estão acostumados. Geralmente, 99% das pessoas, eles dominam o tempo inteiro e nunca percebem, né? E quando você começa a chegar para esses conhecimentos para você, você trabalha expansão da sua consciência, né? Você começa cada vez mais a perceber essas coisas e estar consciente do outro lado também. Quanto mais, essa é a chave. Quanto mais a gente está consciente aqui nas 3D, mais podemos trabalhar e estar conscientes nas outras dimensões também, tá? Então, quais são os sonhos? São sonhos que a gente fica num loop mental, que nunca chega, que nunca sai, que nunca consegue fugir, tá sempre correndo, tá sempre atrás de uma coisa, né? Esse é um padrão. Sonhos que a gente não consegue ver o rosto das pessoas. Nós estamos sempre perseguidos ou perseguindo alguém ou algo, né? Não, sonhos onde tem prática de sexo, orgias, eles usam muito da energia sexual, principalmente aqueles que são viciados, né? Tá? Então, você está fazendo isso nos sonhos, é o momento que eles estão ali usando toda essa energia sua.
onde nós estamos no que parece ser um labirinto sem fim, que nunca chega o fim do negócio. Ah, festas, orgias, onde a gente está usando alguma coisa, drogas, fumando, bebendo, tá? Pode ter certeza que a gente está dentro de um processo desse sonho obsediado, né? Sonho obsessivo. Então, comece a praticar isso também, tá? E aí você, trabalhando isso e começando a acordar no meio desses sonhos, primeiro que você quebra esse ciclo, a pessoa na hora vaza, acaba, para de sugar você, e aí você consegue também acordar lá. Acordado lá, você tem pleno domínio. Você começa, então, a agir de acordo com o que você quer. Se quiser andar, quiser ir explorar, não sei o que, você vai, entendeu? É um outro processo. São os íncubos e súcubos, acho que é isso que chama. Sim, tem uma teoria que fala dos íncubos e súcubos, né? Uns nomes que eles deram, tá? Para espíritos que têm o costume de usar essas energias, né? Principalmente energias do sexo, etc. Para homens, para mulher. Mas não seria só como se fossem dois seres, os íncubos e os súcubos. Não. É uma ideia que deu, eu nem lembro, tem uma história para esse nome aí, né? Mas é só uma história que usaram, né, para colocar esse nome para esse tipo de seres. Só que na verdade são pessoas como nós, que morreram e que tinham vícios, né, sexo, drogas, etc., né? E que usam e precisam satisfazer do outro lado. E usam da gente quando a gente dorme, tá? Mas é real, sim. Mas não quer dizer que os íncubos é um tipo de ser específico. Não. Mas é uma energia que eles têm em comum, um desejo, que é, por exemplo, a energia do sexo, tá? Entendi. Maravilha. Ok?